Eu acho que ser médico tem eh, muitos bônus, esse respeito, esse carinho que a gente recebe, mas tem ônus, né? Não dá para você falar para uma paciente sobre tudo isso e você não praticar isso de alguma maneira. O médico precisa cuidar de si antes de cuidar dos outros. Eu sou casado, tenho 2 filhas e tenho centenas de pacientes. A pessoa que eu mais me preocupo no mundo sou eu, mais do que a minha própria esposa. Uhum, Porque se eu não estiver bem, ela não estará. com certeza. E assim em diante. Você não dará o seu melhor para Eu ela. não preciso ter um bom estilo de vida para mostrar para o meu paciente que eu tenho um bom estilo de vida. Eu preciso ter um bom estilo de vida para que eu esteja saudável e feliz. E a Uhum. partir daí conseguir retribuir à sociedade a minha melhor performance. Se você não tem, você não vai retribuir. O médico hoje, ele quer ganhar grandes cifras no final do mês, mas ele não está ganhando muito por hora. Ele está ganhando muito por dia, porque ele está trabalhando muito. Uhum. Então chega no final do mês, ele ganhou uma fábula que ele nunca pensou que fosse ganhar. Às custas do quê? De muito sofrimento. Uhum. Isso será somado e um dia a conta vem. Chega uma Vai, hora que o você não adoecimento médico é muito grande. e chega uma hora que você não consegue mais cuidar e fazer a sua melhor medicina. Professor Selmo Porto, meu amigo pessoal, ele fala: o médico que trabalha muito, em algum momento não vai mais fazer sentido a medicina que ele faz. E é nesse momento que ele entra em burnout. Uhum. Quando ele atende em 10 minutos e no final do dia ele não se lembra de 3 consultas atrás quem ele atendeu, é porque aquela medicina não faz mais sentido Já é para um ele. sinal. O médico que trata mal um paciente, muitas vezes ele não está tratando porque ele quer. O médico é uma boa pessoa. Ele está tratando mal porque ele está se tratando mal. É o reflexo daquilo que ele faz com ele próprio. E a busca desse equilíbrio. Hum. Porque eu Eu. concordo que você falou, um dos maiores índices de burnout é entre médicos. Sim. Médicos, enfermeiros, pessoal da área de saúde, não tenha dúvida. Você precisa, vou sempre voltar na medicina do estilo de vida para você conseguir buscar esse equilíbrio, mas nem sempre, ou talvez nunca, o equilíbrio estará na ciência. E aí vem o que eu faço muito para mim, que é buscar a minha espiritualidade e a minha fé. Fundamental. Quando eu entendo completamente que tem alguém muito superior a mim e que eu amo de maneira sem explicação, isso me coloca numa situação exatamente igual a você e a Dona Maria e a Dona Aparecida. Somos todos iguais, porque tem alguém muito superior. E por que ele vai gostar mais de mim, que sou médico, e menos daquela pessoa que é menor? Não. Então, essa busca da espiritualidade me faz entender de uma maneira bem calma. Eu sou peregrino, já fiz muitas peregrinações. Queria que você falasse um pouquinho agora da sua espiritualidade. Vamos lá, que isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Um dia eu resolvi ir peregrinar para agradecer os meus 40 anos e fui sozinho. Sozinho? Sozinho. Não falou nem pra Regina. Regina, você quer ir comigo? Eu nem a convidei. A minha sogra tinha certeza que eu voltaria Jura, morto. Regina? Você soube depois que ele já estava na estrada? Ah, não, ela sabia que eu tinha ido. A minha sogra me abraçou achando que nunca mais ia me abraçar. Minha família chorava. Hoje eles nem choram mais, hoje eles dão risada quando eu vou peregrinar. Não, sim, mas do tipo assim, o que Você houve? vai morrer. Eles Uhum. achavam que ia morrer. Ah. E a peregrinação passou a me trazer situações e reflexões muito intensas e muito grandes em cima do Em sofrimento. cima de que você falou, vou começar a caminhar, no caso seu, até a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, não é isso? Mas em que momento essa ficha caiu? Algum paciente falou alguma coisa? Você viu algum, sei lá, alguma reportagem? Eu tenho uma teoria própria, e você vai me entender, que o dia que você decidir peregrinar, não foi você que decidiu. Entendi. Você foi chamado. Vá. Chegou a sua hora. Ficou arrepiado. Chegou a sua hora. E eu dei... Então, há 6 anos eu faço essas peregrinações. Já fiz só com a minha esposa, fiz sozinho, faço com amigos. E toda vez que eu termino a peregrinação, são 300 quilômetros andando, com a mochila nas costas. Pousadas simples, mas deliciosas. Eu falo que a gente termina o caminho com 3 passos na sua vida espiritual à frente. Quando você volta para o mundo, você volta 2 passos. Entendi. Então, uma vez por ano eu preciso ir para conseguir manter esse 1 passo à frente sempre. A peregrinação te torna tão humilde de entender que você pode caminhar 10 dias com 3 trocas de roupa, que você vive com aquilo, que
que você não precisa do melhor carro porque é a sua perna que te leva à frente. Que as pessoas que estão ao seu lado podem te ajudar com um copo d'água, ou seja, com uma palavra, que é tão valioso o próximo na sua vida, que você começa a olhar as pessoas que estão ao seu redor de uma maneira muito diferente. Dentro da peregrinação, eu desenvolvi uma frase minha que eu falo para minhas pacientes. Às vezes elas chegam, eu fico quietinho, daí eu falo assim, posso falar uma coisa para a senhora? Eu nem te conheço, mas eu amo a senhora. Eu nem te conheço, mas eu amo você. Isso é do fundo do meu coração. É possível fazer isso? Nem sempre. Nem sempre. Porque nem sempre o outro está capacitado para entender ou aceitar. Mas nem sempre você também está preparado. Com Hoje eu tô certeza. assim, amanhã eu tô assado. Então assim, mas eu tento. Uhum. E eu descobri uma coisa do peregrino que é muito importante. Foi nessa minha última peregrinação. Num momento muito duro, com os meus amigos peregrinos, todos homens, muito duro, de um peregrino em alto sofrimento. Ele teve uma perda familiar muito grave e as pessoas ficaram falando daquilo e eu fiquei esperando o grupo passar. E eu peguei no braço dele, depois só eu e ele, falei assim, meu amigo, eu não tenho ombro para você chorar. Eu tenho o braço para te levar para frente. Eu não tenho ombro para escutar as suas lamentações. Porque o que aconteceu, aconteceu e eu não tenho como voltar atrás. O meu papel na sua vida é daqui para frente. E, de uma maneira bem direta, é o que eu faço na minha medicina. Minha paciente chega no pior momento da vida dela com câncer de mama. Eu não quero que você chore no meu ombro. Porque essa lágrima, para mim, não vai funcionar. É daqui para frente. Pega no seu braço, vamos daqui em diante. Não, pelo contrário, essa lágrima pode até... estudos mostram que se você deprime, você abre possibilidade de um prognóstico Imunologicamente, você também deprime o seu sistema imunológico. Exatamente. Você não deprime o neurônio, você deprime todas as células do corpo. O peregrino não tem ombro para você chorar. O peregrino tem braço para te levar adiante. Em qualquer grau de sofrimento. Seja no momento da morte de alguém. Uhum. Você já parou para pensar em quantas vezes você se colocou em segundo plano? Eu também já passei por isso. E hoje quero te convidar para mudar essa história, assim como eu mudei a minha também. Um Tempo para Mim é o meu novo livro, mas vai muito além de uma boa leitura. Ele é um guia para que você redescubra a importância de tirar um tempo só para você. Ele já está disponível em pré-venda na Amazon. Ele é a sua oportunidade de embarcar em uma jornada de autocuidado e autoconhecimento que pode transformar a sua vida. Não quero mais você se colocando em segundo plano, mas o que esperar desse lançamento? A cada dia do ano, uma nova reflexão que vai te fazer parar, pensar e se conectar com as suas emoções. Você terá 365 dias de aprendizado e crescimento pessoal ao seu alcance. Cada página é um lembrete para que você olhe para dentro, valorize quem você é realmente e cuide do que há de mais importante, a sua mente. E como garantir o seu? É fácil. O livro está disponível na Amazon e nas principais livrarias online do Brasil. Não perca tempo e reserva o seu exemplar agora mesmo. Eu te encontro nas páginas desse valioso autocuidado que está por vir. Um grande beijo e a gente se encontra lá no nosso tempo.